Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí meu Cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer o nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, é isso mesmo que está aí na capa do vídeo, no título. A mãe da Vitória, né, deixou uma mensagem para mim aqui no comentário dizendo que precisava falar comigo, querendo que eu faça uma investigação sobre o caso da Vitória de Cajamar, né? Não imaginava isso, né? Vi esse comentário e ela estava lá pedindo para mim, aonde eu vim responder para ela que eu queria conversar com ela pessoalmente, na verdade, né? Sobre isso. Só que é longe, né, gente? Em Cajamar, né? Eu não sei nem quantos quilômetros dá daqui lá. E ela disse assim que uma amiga dela passou meu canal para ela e ela vinha assistindo e ela comentou lá que queria muito que eu fizesse a investigação da filha dela, que até hoje ela não sabe certinho o que aconteceu. Ela queria muito assim que eu entrasse em contato com a filha dela para saber. E eu respondi lá que na verdade nós ajudamos o espírito. O espírito fala, né, se o espírito quiser falar, né? Mas a gente precisa mesmo de ajudar o espírito. É muito recente, eu nunca fiz assim recente, né? Porque pelo que eu sei, o espírito ainda, ele está ainda em transação, assim, de saber o que está acontecendo. Não sei como fazer uma investigação bem recente, assim. Mas vou falar com ela pessoalmente, né, para mim saber direitinho, porque foi aqui no vídeo, eu preciso muito falar mesmo com ela, deixar claro, assim, como que é. Mas respondi ela certinho, falando para ela que nós precisamos conversar, explicar para ela que não é assim, né, porque é muito recente, mas fiquei bastante comovido que realmente a gente não sabe direitinho o que aconteceu, né, ficou meio no ar o que aconteceu, ainda não descobriram certinho mesmo, mas descobrir não vai trazer ela de volta, né, eu acho que a justiça tem que ser feita, e a justiça foi feita, né, que eu acho que o rapaz foi preso, mas saber o que aconteceu mesmo, só ele sabe. E o intuito nosso é ajudar o espírito. Esse é o principal, porque daí o espírito descansa em paz, né? E acaba com isso, porque não tem como voltar atrás, como eu sempre falo. Mas fiquei assim, comovida, né, da confiança, porque até então ela não conhecia, porque ela disse que foi uma amiga dela que passou meu canal para ela, ela assistiu, e ela gostaria muito que eu fosse até lá. Vou entrar em contato com ela assim, porque ela deixou o comentário aqui, eu vou tentar entrar em contato com ela para mim conversar com ela, para mim ter uma conversa pessoalmente. Qualquer coisa a gente grava até um vídeo, eu indo lá e a gente conversando pessoalmente. Eu preciso só me atualizar porque é muita correria, é muita coisa para mim e pro Theo. A gente está cansado, né, porque a gente trabalha até tarde da noite, mas eu preciso saber direitinho o que ela quer, né? Porque a gente fica assim, muita gente pedindo para mim ir, eu não vou sem autorização. Mas agora ela pediu e eu quero falar com ela certinho para entender certo o que está acontecendo, né? O que ela realmente quer que eu faça, ajude o espírito. Mas é que nem eu disse, é recente, eu preciso estudar sobre isso também. A gente não tem tempo nem de ler uma mensagem, é tão difícil, né? A gente fica ali, eu fico tentando ler as mensagens que vocês mandam para mim ali e quem mandou para mim não foi eu, tá? Que vi a mensagem, né? É uma escrita minha que falou para mim, Rose, tem uma mensagem lá falando que é a mãe da Vitória de Cajamar. E eu fui lá procurar, né? E aí eu vi outros comentários muito maravilhosos, né? Porque assim, se o Theo tá dirigindo, eu tô ali, lendo as mensagens que eu posso ler e colocar coraçãozinho, eu coloco. É complicado, mas eu agradeço todo o meu coração a compreensão de vocês, tá? E a nossa investigação aqui, gente,
na verdade, é uma mãe desesperada. Ela já está de idade já, que é uma mãe também, igual a mãe da Vitória, né? A filha dela se casou e a filha dela vivia assim um dilema muito triste. Ela acompanhava de longe, no começo ela não sabia, até 1 ano e pouco ela não sabia, depois ela começou a descobrir que, falando com a filha dela, falando para confiar nela, ela começou a falar. Mas ela ainda viveu ainda 5 anos com esse homem, sofrendo, e ela teve aí, gente, 3 filhos dentro de 5 anos, ela teve 3 filhos. Ela estava dando de mamar e descobriu que estava grávida de novo, e era assim. E ela falou assim que a filha dela, não sei se eu posso falar tudo aqui, né, gente, é complicado, mas que aí ele pegava ela pro cabelo assim, ó, e saía esfregando a cara dela na parede. Diz que ela vivia toda, né, macho, porque ele era bem terrível. Ela disse que quando a criança nascia, que a primeira criança dela que nasceu, ela estava distante da mãe dela, né? Que a mãe dela foi descobrir depois de 1 ano e pouco, porque a mãe dela foi morar perto dela, na mesma cidade, não pertinho, mas na mesma cidade. E desse 1 ano e pouco, ela contou para a mãe dela que quando ela teve o primeiro filho, ela não tinha roupa para apanhar no neném, porque ela não podia sair de casa nem para comprar roupa e ele também não dava. Ele mexia com vendas de móveis, vendia assim, não porque ele trabalhava, né, numa imobiliária, mas sim porque ele fazia particular dele. Pegava ali, a pessoa estava vendendo, ele ia lá e era assim. Ele também era agiota, ele também emprestava dinheiro. E não comprava, emprestava dinheiro, mas não comprava roupa para o bebê. Ela teve que pegar assim, saia dela, blusa dela, que já mais usada, rasgar e para enrolar o bebê. Quando ela contou isso para a mãe dela disse que quase deu um negócio nela, de tanta tristeza de saber que a filha dela passando por aquilo. Já com o segundo filho, a mãe dela já comprou roupinha e falou para ela, não arruma mais filho. Aí ela falou que não tomava, né, remédio, não se prevenia, não sabia o que ia fazer. Ela só tinha que obedecer ao marido. E a mãe dela propôs para ela que ela tinha que fugir de casa. E ela falou, não posso, se eu fizer isso, eu e meus filhos vai pagar por isso. E a mãe dela começou a arrumar uma estratégia para que ela pudesse fugir escondida, de que ele não descobrisse, depois a mãe dela ia arrumar um jeito de esconder ela. Então a mãe dela começou a arrumar as coisas, porque a mãe dela ia fugir junto. Ela começou a vender as coisas que ela tinha, falou, vou pegar você e nós vamos fugir junto. Então ele não pode saber nem onde eu e nem aonde você está. E ela teve o 3º filho, no maior sofrimento, tudo pequenininho. E aí, essas crianças pequenas, né, olha para você ver como que é um negócio meio, como que a mãe vai fazer isso, né? Então acho que a mãe dela também ficou naquela dúvida do que aconteceu. Ela arrumou as roupas dela, as roupas do nenenzinho ali, e começou a esconder, assim, separado na sacola, que era só para ela pegar aquela sacola de roupa do neném, das coisinhas ali, né, porque ainda a mãe que dava as roupinhas ainda. E pouquinha coisa, e falou assim, a roupa ela quase não tinha mesmo, ela falou assim, olha, é pouca coisa, é seu documento, é isso aí. E nós vamos fugir, tem que fugir desse homem. Porque ela não podia denunciar, porque ela tinha medo dele fazer alguma coisa com ela e com as crianças. E aí ele falou assim, vai para a justiça, chegar lá até resolver tudo, aí já era, né? Então ela arrumou tudo para fugir. E de repente ela fugiu sozinha. Ela largou as crianças, disse que ele chegou em casa e estava lá. As 3 crianças, o bebê, tudo chorando lá. E ela pegou as coisas e sumiu e abandonou a mãe também. Aí a mãe dela foi atrás dela, chegou lá e ele falou, olha, não está aqui. E outra, ela pegou umas roupas, umas coisas aí e eu acho que ela foi embora, ela fugiu. E a mãe dela achou estranho porque tudo ela contava para a mãe, escondida. Ele não sabia que estava contando para a mãe. Na verdade, ele sabia. Porque daí, passado 1 mês, encontraram ela aqui, ó, nesse lugar, sem vida, só estava. E aí, a mãe dela, desconfiada dele, indo lá ajudar a cuidar do bebezinho, ajudou a cuidar dos nenenzinhos, olha, também correu risco, né? E falando por que a filha dela foi embora. Foi embora, minha filha foi embora? Como assim minha filha foi embora? Aí quando aconteceu isso, que ela ficou sabendo,
ela correu para reconhecer o corpo e ela reconheceu a roupa dela, porque ela estava num estado, né? A roupa que ela estava, ela reconheceu que era dela e ela viu que era filha dela. Aí foram lá fazer, né? Eles autópsia, essas coisas, né? Para descobrir que realmente era filha dela. Então, ela chegou, né, para a polícia e falou assim, que desconfiava do marido, porque ela estava arrumando tudo para fugir com ela. Ela ia levar ela e as crianças e esconder em outra cidade onde ele não pudesse achar. Aí a polícia, desconfiado, foi investigar ele. E com a investigação que eles fizeram, descobriu que era ele que tinha feito isso. Tem muitos detalhes, né? Se eu for contar aqui vai demorar, tá, gente? Até a polícia chegar e saber que era ele. Até ele confessar que foi ele, né? Porque tiveram que descobrir tudo isso e fazer ele confessar que era ele. Aí ele falou que sabia que ela ia fugir, que ela não prestava e que ela queria fugir com a mãe. A mãe dela falou que as duas conversavam escondido. Agora, como que ele sabia que elas iam fugir com as crianças? Porque ela falou que os filhos ela não deixava, né? Sabia lá o que ele ia fazer com as crianças. Ele pegou ela e trouxe ela até nesse lugar aqui e ceifou a vida dela. Porque ele falou assim, eu fiz isso porque ela ia fugir com outro homem. E a mãe dela estava apoiando. E a mãe dela estava me contando que nunca, jamais ela pensou em outro homem. Ela só queria se livrar desse homem, só se livrar dele. E ficar com os filhos dela e sumir. Entendeu? E ficar num lugar anônimo onde ninguém pudesse saber quem eles eram para ele não descobrir, porque sabia que ele podia fazer isso. Ela cansou de falar para a mãe dela, se ele descobrir, ele faz isso. E ele fez mesmo. Olha só que situação. A mãe tentou salvar a filha, mas não teve jeito. E ela, quando viu a situação, quando ela viu a filha dela, que ela precisava fazer o reconhecimento, porque ela tinha que saber se era filha dela, ela disse que doeu muito olhar e ver assim. Ela conheceu a roupa e tudo, mas diz ela que aquela hora o mundo acabou para ela. E como ele foi preso, então ela tinha que cuidar das 3 crianças. Ela disse que por causa disso ela conseguiu aí sobreviver. Isso tem muito tempo que aconteceu, né? Ela disse que foi em 2001 que isso aconteceu. Tem muito tempo. E ela, agora as crianças, né, já são tudo formada, né, grandona. Eu vi lá, eu vi um só, né, o dia que eu fui lá falar com ela. O homão que estava lá, que é filho dela, ela não quis nem contar tudo na frente dele, porque é muito sofrimento. Eu tive que ir lá conversar com ela, porque ela mora até perto da minha cidade, mas aonde é a investigação é longe, porque ela sumiu daqui. Ela desapareceu daqui com as crianças. Ela disse que não queria que ele se aproximasse das crianças quando ele saísse da cadeia, porque ela tinha medo. Então ela está num lugar assim que jamais ele vai descobrir. E lá ele também não chega perto, porque o lugar que ela está tem outras pessoas que sabem, que também sabem que ali não entra gente que não conhece. Então ela está protegida, primeiramente, né, pelo nosso Senhor. Então a investigação aqui é para ajudar o espírito da filha dela, porque ela disse que a filha dela maldiçoou ele, maldiçoou a família dele, falou que até a geração, não sei quanta geração, era para ser amaldiçoado, porque ela não aguentava mais. Ela falou assim, e como eles falam que o lugar que foi achado ela é um lugar sombrio, assustador, porque aparece uma mulher lá, ela falou assim, eu não quero mais ouvir isso da minha filha, então eu quero que ajude a minha filha. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. A gente veio para ajudar ela, tá bom? A gente vai passar o K2. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade. Que Deus transforme tudo em bênção que vocês têm nos ajudado, a força que vocês têm nos dado. Que Deus os abençoe a cada um de vocês com muita bênção e com muita saúde e prosperidade, tá bom? Vamos ligar o K2.
E vamos passar o K2 aqui, tá? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor. A gente ficou pertinho, tá, gente, aqui da estrada, porque a gente também tá meio, né, amor, assustado com o que aconteceu com nós por último aí. A gente não conhece os lugares. A gente vai nos lugares, nós não conhecemos, gente. Então a gente fica assustado, ainda mais que eu vi aquele bicho. Eu falei pro Theo que parecia uma onça, né, amor? Falou. E eu ainda falei, se fosse onça, né, mano, não adianta nós subir na árvore, nós temos que correr. Se tiver presença de espírito... Escutou mexendo? Hã? Pisou. Por isso que nós estamos bem pertinho da estrada. Fiquei assustada agora, hein? Amor. Eu ia falar, deu um pontinho, mas ó, acendeu. Tem presença de espírito aqui, amor. Tem presença. Vamos pegar o Spirit Box e já vamos ajudar? Vamos. Com toda a licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, quer ajuda. Voz de mulher. É. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Suelen. É isso? É o que eu entendi. Você pode confirmar para nós? É. Viu? Que às vezes quando eu entendo muito bem, gente, eu confirmo, né, para não... Suelen, você é a moça que o esposo provocou o desencarne aqui nesse lugar? Eu. Suelen, foi sua mãe que pediu para mim vir aqui. Sua mãe me contou tudo o que aconteceu com você, todo o seu sofrimento que você teve com seu marido, tudo que ela fez para ajudar, diz ela que foi tentar ajudar, ela se sente culpada por tentar te ajudar e deu tudo errado. E sinto muito por tudo. E gostaria muito, muito, Suelen. Mãe. Isso, sua mãe. Ela sofre, ela falou que você poderia estar aqui, né? Porque ela disse assim, ela pode estar lá sofrendo porque ela lançou muita maldição, ela se revoltava com o homem, ela queria fazer alguma coisa até para acabar com a vida dele, porque ela não sabia mais o que fazer. E também por causa dos filhos, né? Porque você tinha muito amor aos filhos e poder... Isso. Sinto muito, Sueli. Sinto muito mesmo. Sueli, como que ele trouxe você até aqui? Porque ele deixou as crianças lá. Deixou suas crianças sozinhas. E trouxe você até aqui. Como ele fez isso? Amarrou. Ah, ele amarrou ela para trazer aqui. Meu Deus. Suelen, a sua mãe não consegue entender como que ele descobriu que você ia fugir. Porque vocês duas conversavam assim, com o maior cuidado. Como que ele conseguiu descobrir que você ia fugir de casa? Você pode, se você souber, você pode falar para nós? Se você quiser falar também.
Não sei. Ela não Ela sabe. não sabe, né? Sua mãe falou que você só tinha 27 anos, Suelen. Tinha uma vida inteira pela frente, né? Você não amava ele mais, sua mãe falou, você já estava revoltada com ele. Quando você casou com ele, que você conheceu ele, você casou com ele, ele aparentava assim ser uma pessoa boa? Não, Rose. Então ele não era. E como você casou com um homem desse? Mesmo ele aparentando assim não ser uma pessoa boa, né? Porque para sua mãe ele aparentava ser bom, sua mãe falou. E para você então você já estava desconfiada dele. Como que você ainda casou com ele? Amava. Ah, você quando ama, né, fica cega, né? Não consegue enxergar. Até vê mais ou menos alguma coisa ali, mas você achava assim que ele ia melhorar? Ele prometia coisas boas para você? Sim, prometia coisas boas, gente. Essas perguntas, gente, é para que uma pessoa, uma mulher que estiver assistindo e ver que sentir que tem algo diferente, alguma coisa assim, ficar de olho aberto, porque às vezes o amor deixa a gente cego. Viu? Ela até desconfiava aí que ele não aparentava ser bom, mas como ela amava ele, né? Isso acontece muito, muito mesmo. Eu sinto muito pelo que ele fez com você, né? Mas os seus filhos estão com a sua mãe, você pode descansar em paz. Seus filhos estão com a sua mãe. Então, inclusive eu vi um deles, né? O mais velho. Muito bonito. Sua mãe falou que ele se parece muito com você. E eu estava lá na hora que ele chegou e eu fiquei assim, nossa, estudando. É um homem trabalha, né? Estuda, quer um futuro bom. Então, os outros também estão estudando, mas sente muito, como ele disse, por não ter a mãe. Mas agora, o que mais ele sofre é saber se você fez a passagem. Então, você está aqui, a gente ofereceu ajuda. Quero perguntar para você se você perdoa o que esse seu marido fez com você? Sim, tem um coração bom, né? Perdoou. Quer pedir perdão? Para Deus. E também se arrepender, né, de algo que você fez, dos pensamentos, das coisas que você, né? Todo mundo erra nessa vida, né? Suelen. Não entendi o que ela falou, amor. Você estava falando e ela falou alguma coisa. Não sei se foi mãe. Não entendi. Você falou mãe, foi isso? Foi. Pode falar o que é. Cuidado? Mãe, cuidado. É para sua mãe tomar cuidado? É isso? É. Entendi. Eu sinto muito, né, por tudo que aconteceu. A sua mãe, ela está cuidando bem dos seus filhos, ela está num lugar seguro, tá? Ela não mora mais aqui na cidade, ela mora lá pro outro lado. Não tem nada a ver aqui com a cidade. A gente não tem notícia,
do seu marido, o que aconteceu com ele, sabe que ele foi preso, ela não quer nem saber notícia dele, né? E eu estava perguntando para você se você se arrepende, né, de algo que você fez, alguma coisa que você se arrepende? Sim, muito importante isso. Olha, o anjo mentor está do nosso lado aqui, você consegue ver eles? Sim. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. É. E nós vamos deixar uma água e uma vela para você. Você aceita? A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Eu quero. A gente fica feliz de você aceitar. Ajuda, né? Você também está ajudando, quero falar para você que você está ajudando outras mulheres que assim, você é um espírito, mas são mulheres encarnadas que estão passando pelo mesmo problema seu. A vir tomar mais cuidado, a também quando conhecer alguém, tomar muito cuidado, porque a confiança quando a gente ama é totalmente, né? Tem que saber de que família, de onde ele veio. Falar nisso, eu não perguntei isso para você. Você conhecia o pai e a mãe dele? Não, não conhecia. Então, peraí. Ele se casou com você e não apresentou. Tinha irmão, alguma coisa assim? Irmão, né, irmã, tio, não sei. Tinha parente? Não. Nossa. Viu? Já é estranho, né? É. Nesse lugar, então, ele não tinha ninguém, só ele, né? O que ele falou pra você que não tinha pai e mãe? Desculpa, né? Estão terminando a investigação, mas assim, o que ele disse pra você se ele não tinha pai e mãe, não tinha parente? Sozinho? Ele era sozinho. Eu sinto muito. Ele falou que era sozinho. Então, é estranho, né? Ser sozinhos e assim, não tem pai, mãe, não tem ninguém. Ele não contou pra você o porquê que ele é sozinho? Não, Rose. Tá bom, desculpa fazer mais perguntas, né? A gente quer mesmo é que você seja encaminhada agora, tá? O anjo e a mentora vai encaminhar você e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? E você pode seguir o seu caminho em paz. Segue em paz, nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho. Meus amigos, vamos ajudar a Sueli, né, em oração, porque ela estava aqui sofrendo. E agora ela vai ser encaminhada. O caso dela é bem triste, a mãe dela sofre muito a perda dela, mas criou os 3 netos, né, dela. E eu espero que jamais, né, esse homem venha ver esse vídeo, porque, falar a verdade para vocês, se ele existe ainda, eu não sei o que aconteceu com ele, ela nem sabia disso, a mãe dela não cheguei a conversar sobre isso, dela falar que ele era sozinho, já era estranho, né? Mas vamos orar por ela, né? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Sueli? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Sueli conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.